Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. A restauração de Portugal. Bom, se aqui estamos falando de Portugal, vamos pedir então a Eliel, ou Eliu, que é o mentor de Portugal, que receba as bênçãos de Jesus, para que a bênção divina possa estar envolvendo a nação portuguesa, possa estar envolvendo Eliu, fortalecendo no amor, para que ele possa, então, distribuir entre aquele povo que nos deu origem, onde a maioria de nós brasileiros temos raízes familiares, para que lá possa reinar a paz, a harmonia e a fraternidade e sabedoria para prosperar. E que também a bandeira de Ismael, que certamente será de Eliu, Deus, Cristo e caridade, possa tremular em cada um daqueles corações e também em suas ações. E assim, sob as bênçãos da misericórdia de Eliu, que Portugal possa saber trilhar os caminhos evolutivos com segurança e responsabilidade dentro do processo de evolução que todos nós precisamos empreender. Capítulo 9. A restauração de Portugal. No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Felipe III, de Espanha, príncipe apático e doente, que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Então, Espanha e Portugal tinham aquele conchavo de casar os filhos, né? Entre as famílias reais, e de vez em quando Portugal governava a Espanha, e na maioria das vezes a Espanha governava Portugal. Nessa, Felipe III, muito doente, muito apático, entrega por um duque não muito idôneo e vê Portugal, então, as suas conquistas, toda a sua busca de evolução ou de aquisições de bens materiais periclitar sobre as más gerências, sobre as más direção, e Portugal começa a entrar em pobreza. Lembremos que, capítulos antes, quando Portugal começa a escravizar os pretos e os índios, Jesus promete a eles um puxãozinho de orelha para eles tomarem consciência. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos do trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. E nós temos que lembrar esse parágrafo aqui com muita atenção, porque Portugal, um país muito pequeno, mas um povo que acendeu as oportunidades de trabalho para o Ocidente, impulsionou o progresso, impulsionou os estudos, fez um grande avanço no desenvolvimento técnico-científico da navegação, da construção de navios. Então, Portugal, naquele momento, pouquinho antes, no caso, né? No iníciozinho do século XVI, ele era uma grande potência. Quando chegou no início do século XVII, que o primeiro quartel é até 1625, ele está, então, em grande penúria, arcando com as consequências dos atos que tinham cometidos antes. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Eliu, mensageiro de Jesus, que levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção de sua misericórdia para a nação, de que se tornara o gênio renovador. Bom, então por isso que a gente diz que Eliu era o mentor de Portugal, porque ali ele vem como Henrique de Sagres, organiza as escolas portuguesas de navegação, de construção de navios e implementa uma série de conquistas para Portugal e que resplandeceu essas conquistas para a Europa. Embora nem todos os países europeus partiram para conquistas de mundos, mas todos dependeram do seu progresso, ficou subordinado essas conquistas portuguesas por muito tempo. E Portugal e Espanha, então, começaram a empreender suas navegações, devido àquele intercâmbio das casas reais, empreender as navegações, conquistaram as Américas, Portugal conquista o lado Atlântico e a Espanha conquista o lado Pacífico. É importante nós entendermos que nesses momentos que Portugal e Espanha mesclavam o rei, era um rei comum para os dois, os portugueses faziam acordos, demarcavam as terras brasileiras e, logicamente, conduzido pela espiritualidade superior, iam demarcando conforme tinha sido determinado pelo Cristo e por Ismael. Então, é muito interessante a gente ver
Então eu estava vendo uma aula de história na internet um dia e o professor, no caso, né, que é um jornalista, ele falando com muita ênfase que os portugueses eram excelentes na diplomacia. Eles trocaram uma cidade no Uruguai por todo o Rio Grande do Sul. E aí ele foi mostrando como que eles faziam, os erros que eles cometiam também. É claro que ali naquele momento eles cometeram um grande erro, que foi expulsar os guaranis, já que os guaranis tinham uma estrutura social muito bem organizada, mas os portugueses não estavam vendo bem os jesuítas e os guaranis juntos, então quis expulsá-los dali, pensando em problemas futuros com a Igreja de Roma. E aí, esse foi um erro que eles cometeram, porque se eles ficam com os guaranis, eles teriam uma estrutura social e econômica magnífica, porque os guaranis lá no sul tinham uma organização maior. Bom, mas o assunto é Portugal. Então, Portugal sempre naquele jeitinho diplomático, muito bem organizado, eles, inspirados pelo mais alto, eles faziam negócios que ninguém entende por que os espanhóis cederam a Portugal aquilo que ele pedia. Ele chegava, não, eu faço isso para vocês. Mas quando eles falavam, eu faço isso para vocês, mas vocês me dão isso. E os espanhóis davam, sem se preocupar, sem parar para pensar se estavam tomando lucro ou prejuízo, e às vezes era um prejuízo. Então, os espanhóis aguçavam a vontade num ponto, ficavam só com aquele ponto e Portugal ficava com um estado maior. Então, isso é intervenção da espiritualidade superior. É só um adendo que não está aqui no livro, que foi uma aula de história que eu vi, mas é importante para a gente entender como que essa intervenção dos espíritos superiores, naquele tempo, trouxe para nós aquilo, a moldagem do mapa do Brasil, tal qual Jesus e Ismael tinham determinado que seria. Importante a gente ver que Henrique de Sagres, então, ele torna-se um gênio renovador de Portugal. Na época, 1400 e pouco até 1500, quando ele e seus descendentes estavam ali a todo vapor trabalhando para a implementação das grandes navegações portuguesas. Ele foi um grande impulsionador das economias portuguesas, foi um grande impulsionador da economia europeia também. Toda a Europa deve muito a Henrique de Sagres pela sua coragem, por incentivar as pessoas a fazerem as navegações, a desbravarem o Atlântico e fazer as descobertas que fizeram para renovar os ares, o psiquismo da Europa, vindo para as Américas um grupo de espíritos mais ou menos selecionados para implementar uma nova civilização. Eu digo mais ou menos porque normalmente quando se traz selecionadamente um grupo de 10, vem pelo menos uns 30 obsessores juntos. E aí que vem os problemas que a gente vê hoje na humanidade. Principalmente nas Américas e muitas outras pequenas coisas devido aos vícios das tribos europeias de tentar agredir a quem eles achassem pela frente, numa ânsia de dominar, chegaram aqui com as mesmas ideias que a gente já viu, as críticas feitas tanto pelo Cristo, por Jesus Cristo, tanto por Ismael, e a gente vai ver também nos livros de história as certas aberrações feitas pelos colonizadores com relação aos índios que não precisava. Os índios estavam dispostos a se tornarem cidadãos daqueles países porque eles ofereciam a eles o que eles não tinham. Só que eles queriam os índios e não conviver com os índios. Mestre, diz ele compungidamente, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora o auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência, através de minhas palavras, no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que a possa esquivar de tão angustiosa situação. Aqui, Eliú se dirigindo a Jesus, pedindo, mostrando que Portugal estava vencido, humilhado, derrotado, enfraquecido e quase à beira da falência absoluta, e ele tinha que pegar as últimas forças que eles tinham à disposição para reorganizar Portugal e reorganizar o Brasil. E Portugal já tinha tomado uma lição dura das atrocidades que tinham feito. Vejamos. Eliú replicou-lhe Jesus. Um detalhe importante.
A gente tem que ver esse diálogo entre Jesus e Eliú, não que um não soubesse da situação que estava vivendo, não que Eliú não soubesse que Jesus iria ajudá-lo, e não que achar que Jesus não sabia do que estava acontecendo. Claro que sabia. Mas é uma forma de nos mostrar, didaticamente, o Humberto de Campos, ou o Irmão X, né, tem uma característica didática maravilhosa. Ele escreve resumidamente, com muita essência, em poucas palavras, mas mostrando para a gente, porque existe diálogos no plano espiritual, no sentido de nos esclarecer os porquês dos fatos. Então nós temos que entender os porquês dos fatos. Aqui, não é que Jesus não sabia, não é que Eliú não sabia, não é que eles tinham que conversar para tomar uma providência. A providência seria tomada naturalmente por Jesus. Eliú pedindo ou não, ele iria interferir. O que é importante aqui é nós sabermos que, primeiro, nós temos que pedir a Deus por motivo de humildade. E segundo, quando pedimos, assumimos a responsabilidade. Assumimos o ônus do fato. E, com isso, mostrando-nos que existe uma interferência superior para reorganizar as forças, coordenar aquelas forças para conseguir algo diferente, que nem sempre é possível de uma forma muito fácil. Então, vamos. Eliú replicou-lhe Jesus: sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Olha que bonito. Jesus, por piedade, não faz grandes exigências. Naturalmente, ele é piedoso. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa. Lembra que lá atrás Jesus tinha prometido um puxão de orelha em Portugal? Lembra-se que onde Jesus promete, cumpre-se, certo? Então, foi oferecido a eles uma grande oportunidade, foram ajudados por serem humildes, laboriosos, mas na hora de interagir, não foi tão bom assim, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressam, algum tempo mais tarde, para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue. Olha que estupidez. Depois os outros foram também. Eles descobriram caminhos das Índias, chegaram até as Índias, estabeleceram uma relação de comércio, tinham uma relação de amizade, foram muito bem recebidos e resolvem lá tomar a cidade. Essa mentalidade europeia, que é uma mentalidade que os orientais chamam de ocidental, essa mentalidade é muito perigosa, porque ela ainda está incitando em muitos corações ocidentais. Então nós temos que fazer essa leitura, fazer essa reflexão, reconhecendo, erramos, o mundo ocidental errou, porque depois outros foram fazer a mesma coisa. Porque quando viram que os indianos eram pacíficos, assim como os indígenas, e não tinham armas tanto quanto os europeus, começaram a partir para a destruição, a partir para tomar o que era dos outros. Ao invés de continuarem mantendo a relação comercial, ao invés de continuarem mantendo a relação de amizade e reciprocidade, às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, mas tinha que ser assim. Mas Jesus está dizendo que não tinha que ser. Jesus está dizendo que eles agiram com crueldade, maldade e falta de respeito pelo ser humano. As palavras são de Jesus. E nós temos que entender que erramos. Pedir perdão, levantar a cabeça e ver o que precisamos fazer de agora para frente para mudar toda essa situação. Para que ir lá destruir, bombardear e tentar tomar Calicut se era uma relação amiga, de respeito, de reciprocidade? No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome,
que deveria ser, para todas as criaturas, um sinônimo de brandura e de amor. Jesus nos mostra que seu nome deveria ser lembrado com brandura e com amor. Mas, infelizmente, algumas pessoas, arvorando-se em donos do Evangelho, em donos da Igreja, tomaram atitudes atrozes, covardes e inconsequentes. A igreja cristã, segundo os planos estabelecidos pelo Cristo e treinado para passar, e que foi treinado a passando pelos grandes condutores de Roma, mas eles não souberam fazer o que tinham, não deram valor à sua devida intuição, e esse perigo começou com o primeiro crime cometido na fundação de Roma. Quando eles chegam, pegam as duas tribos que tinham ali e começam a cometer algumas atrocidades para tomar a cidade, para tomar aquelas terras para eles. E como agiram com maldade e crueldade, dali para frente foi plantando os germes dessa crueldade, dessa maldade, porque o sentimento de vingança humana, a partir do momento que você faz uma maldade e uma crueldade, ela vai se tornando um pouco mais intensa, um pouco mais perigosa, com mais intensidade, com mais perigo, até que um grande problema venha acontecer para parar aquilo ali ou mudar. Então sempre tem que passar por uma grande transformação. E a Europa só foi conseguir parar com certas maluquices, tanto da parte religiosa como política, e parar, assim, dar uma reduzida, a partir do momento que surge o protestantismo, depois surge o iluminismo, depois surge o kardecismo, e aí eles começam a dar uma caminhada. E esses espíritos não se abrandaram não, tá, gente? Nós temos que ter cuidado com isso, temos que manter a nossa mente sempre vigilante, sempre em oração, e fazendo grandes reflexões. Nós temos que entender que a mensagem de Jesus é de amor, de brandura. E a nossa função é de mentalizar, criar ideias do bem, pensar no bem, para que o bem consiga ir envolvendo corações, envolvendo sentimentos e fazer com que todos nós possamos caminhar para o nosso processo de redenção, todos juntos. Porque a obrigação é de todos nós nos ajudarmos. No estudo do A Caminhos da Luz, que é da série Os Exilados que nós fizemos, nós estudamos Exilado da Capela, Brasil, A Caminhos da Luz e Brasil, Coração do Mundo. Então, se vocês forem no nosso site kardecespiritismo.com.br, vai lá em Exilados, tem lá todas as listas de vídeos para que vocês possam assistir, para que vocês possam acompanhar a leitura, as nossas reflexões, porque é importante nós entendermos isso. Para nós redimensionarmos a nossa existência, redimensionarmos o nosso entendimento. Então, Portugal foi cometendo pequenos erros, tal qual os líderes da igreja já tinham cometido, e como toda a igreja era subordinada a Roma, acaba que as autoridades portuguesas e os líderes espirituais e religiosos portugueses permitem a entrada da Inquisição, com muitas atrocidades. É verdade, senhor, exclama Eliú, amargurado. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ordenei fossem imediatamente repatriados. Enchendo-se meu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando eu vos confiava, o restelo, as lágrimas do meu reconhecimento e na minha esperança. Então Eliú, quando o soberano português descobre que estavam aprisionando os pretos nas Ilhas Canárias para depois vendê-los na Europa, ele manda repatriá-los, ordena energicamente para que isso não fosse feito. Mas alguns sempre tentam burlar o Estado, né? É um grande perigo que nós temos no Ocidente. Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades importantes, escasseiam os espíritos de eleição, aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas se assenhoreiam de todas as suas possibilidades econômicas, suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século, seu povo se acha esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Então, Portugal estava numa situação dolorosa, não tinha mais aquelas pessoas que eles pudessem eleger para grande confiança, para os grandes cargos, as nações estavam mais ambiciosas e estavam fazendo
todas as pilhagens possíveis, sugando as energias portuguesas o máximo que podiam. E para isso, as lideranças reais, né, as lideranças políticas, tentando arrancar o máximo de impostos das pessoas para manter suas regalias. A classe dominante, ela sempre procura viver expoliando aqueles povos que trabalham. Então foram criando as leis para equilibrar essas forças e não ter rebeliões perigosas e às vezes catastróficas de vez em quando. Então foi criando toda uma estrutura de reequilíbrio do Estado, de reequilíbrio das nações. Apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura. Permiti que possamos restaurar-lhe as forças políticas, a fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Aí, Eliú fecha o pedido a Jesus para que pudesse restabelecer Portugal para cumprir as funções aqui na pátria do Evangelho. Não pensa que Portugal ia fazer uma coisa perfeita, porque não fez e nem iria fazer, não tem como fazer. Até porque aqueles que estavam em comandos superiores ou no entorno eram muito piores. Então, tinha que dar uma segunda chance para Portugal e quem cometesse erros arcaria com as consequências. Essas experiências dolorosas, explicou-lhe o Divino Mestre, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa reinstalação? Então, Jesus mostra para Eliú que eles tinham passado por uma experiência dolorosa, que já tinham mudado um pouquinho o sentimento, mas quem faria o trabalho? Teria alguém para fazer esse trabalho? Jesus já estava mostrando para Eliú que a situação era complicadíssima. Não tinha alguém dotado de sentimentos superiores para fazer um trabalho digno da espiritualidade superior. Viria alguém não muito diferente, mas em vista dos riscos que todos estavam correndo, então tinha-se que tomar uma postura, tomar uma atitude dentro da compatibilidade daqueles que estavam ali naquele momento, naquele trabalho. Senhor, com o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e em cuja casa vivem mais de 80.000 vassalos. Quanto ao nosso plano, constará de uma larga ação dos agrupamentos espirituais sob minha direção, combinados com as falanges de Ismael. E aí, nós vamos ver que tem atrito, guerra. Ele tinha 80.000 vassalos na casa de Dom Afonso, quer dizer, subordinados ao longo do reino ali, as pessoas que conviviam entre eles. Então eram 80.000, um exército respeitável, mais a falange espiritual de Ismael e de Eliú. Se associariam para reorganizar Portugal. Era uma luta bem sangrenta, bem desagradável, mas naquele momento era a única opção. Então, cuidado. Em alguns momentos, a espiritualidade superior planeja, coordena, ordena e executa ações que desagradam o conforto dos homens. No sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas. Então, tinha uma base. Tudo que ia ser feito, a justificativa de Eliú a Jesus é que era para, com essas lutas, para restabelecer o poder de Portugal, restabelecer o reino de Portugal, reorganizar o reino de Portugal. Também reorganizariam a colonização brasileira para que os portugueses viessem com os seus sentimentos, com a sua piedade, com o seu jeito de agir, que era bem mais dócil do que os outros, para estabelecer uma base
para o futuro, para esse cimentamento, né, para cimentar as bases da pátria das lições divinas. E lições divinas, muitas das vezes, é puxão de orelha. Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. E aí a gente vai ver que ele não está falando só para o Brasil. Dali iriam sair pessoas de Portugal, da Espanha, com uma mentalidade diferente, para colocar a bandeira de Ismael em todo o continente americano. Então, a América Espanhola e a América Portuguesa estaria sob essa bandeira de paz, de harmonia e de caridade. Deus, Cristo e caridade. Onde as pessoas teriam muita fé em Deus, lutariam para fazer o melhor em nome de Jesus, não a luta sangrenta, mas a luta íntima de cada dia, e a caridade, a fraternidade, estaria falando mais alto. Um grande exemplo disso foi no acidente da Chapecoense, em que os colombianos, que dentro da grande demanda de pessoas que iam à procura de corpos, procura de reportagem, eles davam a comida de graça e hospedagem de graça para todos os brasileiros que iam lá buscar seus parentes, procurar notícias, procurar fazer a cobertura do acidente que teve. Então foi um momento que emocionou o mundo, um gesto de bondade, de caridade, de compaixão, de solidariedade, culminando e principalmente o gesto do time de Atlético Nacional da cidade de Medellín, que cede o título para o Criciúma. Depois, claro, ele ganhou vários prêmios pela essa abnegação, foi reconhecido internacionalmente por ter praticado um ato de eles deram um nome diferente, mas assim, de abnegação, de renúncia ao título em favor do adversário que perdeu praticamente todo o time naquele momento. Apenas só 6 pessoas sobreviveram milagrosamente, para mostrar para as pessoas que existe uma lei divina que gerencia nossas vidas, que organiza nossas vidas, que coordena nossas atividades. Bom, com isso, a gente vai vendo o coração misericordioso de todos aqueles que habitam as Américas. E existem exceções, porque até Jesus ficou entre 2 ladrões. Então não quer dizer que todos são bons e nem que todos são ruins. Todos nós estamos aqui para aprender e para ajudarmos uns aos outros. Mas esse sentimento de misericórdia, esse sentimento de compaixão é uma coisa natural nas pessoas das Américas. Portanto, depois várias matérias foram sendo produzidas dos europeus que vêm nas Américas para passear, dos mais variados motivos, e se encantam com a acolhida, com a forma cordial com que são tratados aqui. Sim, Eliu, retrucou Jesus bondoso, teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém, não constituem os mais necessários. Então, Jesus já mostra para Eliu que ele tinha aqueles elementos, eram bem representativos, eles iriam conseguir, porque estava com a bênção de Jesus, ele ia conseguir empreender todo aquele processo que estava delineado para ser feito, ia acontecer, ia ser realizado. Mas aqueles elementos não eram os mais necessários. Então aqui já deixam entre linhas que aquilo que Eliu tinha planejado tinha algumas coisinhas no meio que Jesus já via como meio perigosa, mas como que ele ia tirar? Como selecionar? Se a gente aqui encarnado fica difícil fazer uma seleção, imagine os espíritos na hora que vão escolher as pessoas para integrar em um grupo, tem sempre aquele que entra e penetra ali que não era para entrar. Claro, a Terra é prova e expiação. Então, está todos ali dentro de uma prova e alguns vão entrar em expiação por um momento de invigilância. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados, igualmente, a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente
todas as atividades políticas da terra, e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Olha, Jesus deixa para ele aqui um detalhe mais importante. As trevas estavam atacando toda a Europa. Principalmente a Casa de Bragança não estaria livre desses ataques. E que Ismael estava ali para preparar, para proteger, para amparar pelo esforço. Quer dizer, esforçarás por ampará-la. Mas não queria dizer que ele ia conseguir amparar. Mas ele ia assumir um grande compromisso naquele momento e dali para frente. Ele pediu, Jesus ofereceu. Poderia esperar mais um tempo? Ele poderia perguntar para Jesus assim, espera aí, mestre. Mas tamanha responsabilidade, essas pessoas que são representativas, mas não são necessárias, o que eu preciso fazer agora? Tenho que esperar mais um pouco ou posso tomar a atitude de resolver o problema agora? Eles são para nós. Às vezes a gente quer resolver agora e tem que esperar 1 ano, tem que esperar 2. Então, vejamos. A responsabilidade de Eliú não foi pequena, ficou dali para frente marcado a necessidade daquilo que ele tinha que fazer. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a prática do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. E ali tinha que fazer um conjunto de forças com outras nações. Então, Eliú, ele não ia ficar subordinado só a Portugal e Espanha. Ele ia ter que interferir na Holanda, ia ter que interferir na Inglaterra. Então, ele teria que mobilizar forças para fazer um contrapeso, para não haver tantos choques de raça e não sofrer tantos choques. Então, nós temos que entender esses detalhes que Jesus está mostrando para ele. Olha que visão ampla que ele tinha. Enquanto Eliú via a reorganizar o reino para reorganizar as terras descobertas, Jesus estava vendo que teria que fazer ajustes, trabalhos paralelos para conquistar menos atrito, para evitar muitos atritos, no caso, né? E conquistar lá na frente o objetivo que estava se pretendendo. Bem sabes que enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo a nosso Pai que se digne de guardar-nos sobre o palio da sua bondade infinita. Aí que a gente vai poder entender lá na frente, nos acordos comerciais, os porquês. Porque, veja bem, aqui ele está dizendo, necessários jogos dos interesses dentro das relações comerciais para equilibrar as ambições, para proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Então, como ele precisava de impulsionar a evolução espiritual de quem viesse para as Américas e principalmente para o Brasil, tinha que fazer certos tratados comerciais, certos jogos para evitarem grandes atritos, grandes problemas e podermos alcançar lá na frente aquele objetivo de paz. Mas tudo ia sendo caminhado, ajustado gradualmente, gradativamente. E lembrando que ele deveria integrar no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade os tratados comerciais. Então, esses tratados tinham que ser pacíficos, fraternos. Mas, como alguns eram muito ambiciosos, alguém tinha que ceder fraternalmente. Antes da gente fazer julgamentos, lembre-se que Jesus não queria atrito, não queria problemas. Não tinha como Portugal criar uma armada maior do que ele tinha. A Portugal era pequeno. Ele não queria também armar a colônia, que ele não era bobo.
Ele não confiava o suficiente para mantê-los armados. Então, ele tinha que fazer os jogos que precisavam ser feitos, que precisavam ser organizados. Lembre-se que é a visão da espiritualidade superior que está prevalecendo. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e, em 1640, Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos de prazeres da Vila Viçosa para os cuidados do reino. Então, Dom João IV, pelo que a gente entende, estava lá na sua vila, era uma pessoa muito rica, tranquilo, está lá nos seus prazeres. Para ele, tanto fazia se Portugal estava ligado à Espanha ou não, porque os ricos nunca sofrem as consequências. Mas o povo colocou ali e deu responsabilidade para ele. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, e restauração se consolida na Batalha de Montijo, e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus na formação da Pátria do Cruzeiro. Então tem essa batalha, eles vencem essa batalha, reorganiza a grande nação no sentido de poder comercial, de poder principalmente diplomático e de trabalho. E aquelas pessoas empreendedoras que buscam as realizações, que buscam os trabalhos edificantes, estavam ali fazendo tudo para se organizarem, para se estruturarem e reimpulsionarem o mundo e o caminho para a sua reestruturação. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles alguns como o de Montuim, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Então, Portugal perde porque ele troca vinho por roupas e outras coisas mais, e não procura desenvolver a sua indústria. É um karma que os países de língua portuguesa têm, a deficiência em investir na indústria para fazer suas indústrias prosseguirem, progredirem, e começa, então, a Inglaterra se dá bem com isso, se fortalece economicamente e muito, mas evita o atrito. E a Inglaterra, nesse momento, eles pensam assim: se Portugal toma conta do Brasil e o ouro de lá vem comprar nossos produtos manufaturados aqui, nossos produtos industrializados, então nós estamos recebendo as riquezas sem muito trabalho. Eles tomam conta do Brasil e a gente usufrui dessa riqueza indiretamente, sem grandes problemas. E assim a Inglaterra, com isso, vai se costurando dentro desse padrão, mantendo a gerência de tudo que acontece no mundo por muito tempo. Praticamente até a Segunda Guerra Mundial, ela se torna a nação que vai fazendo os ajustes e as manipulações. Depois da Segunda Guerra Mundial, por todas as tramas que existiu por trás das cortinas, que agora de vez em quando vem colocando à tona, ela vai perdendo força, e sabe Deus até onde vai tudo isso. Mas ela fica por muitos anos, praticamente, podemos dizer aí, 400 anos, coordenando a geopolítica do mundo. E até hoje, acredito eu que ela mande bastante ainda. Sempre nos bastidores, sempre naquela diplomacia silenciosa. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Eliú buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações em suas verdades. Então, no silêncio e obscuridade, quer dizer, não fazem grande movimento, não procuram mostrar para o mundo: olha, estamos pegando um grande missionário para fazer esse trabalho. Não, eles vão lá: olha, você vai fazer essa função aqui, você está sendo escolhido, você aceita? Então, essa pessoa reencarna no local adequado, onde ele não vai trazer grandes renovações naquele momento ali, fazer grandes movimentos perceptíveis aos olhos dos adversários, principalmente dos espíritos das trevas. E Antônio Vieira, então, cresce, entra para a igreja, faz sermões maravilhosos,
dá um norte dentro da própria corte, e ele pede para vir para o Brasil, é escalado para vir para o Brasil, o rei fica um pouco triste, mas ele vem cumprir sua missão, e ele simplesmente foi um magnífico missionário em terra brasileira. Vieira toma uma posição ascendente na corte de Dom João VI, e daí a algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Importante isso, gente, que dentro de todas as cortes, não cortes de famílias reais apenas, mas corte política, corte jurídica, corte presidencial, que a gente fala legislativa, né? Legislativa, executiva, judiciária, dentro de todas essas cortes, além das famílias reais, é claro, sempre vai ter alguém com essa palavra de amor, ponderação e sabedoria. E qualquer líder que queira se destacar, tenha-o sob seus olhos, tenha-o por perto. Porque Deus não deixa nenhuma nação desprotegida de alguém que tenha sintonia com os planos superiores. Entendamos isso e o mundo passará a viver melhor. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele. Então, ele age com muita sabedoria, tem uma voz que tem um magnetismo potente. Essa questão de voz com magnetismo é muito complexo. João Batista foi um grande exemplo disso. Quando ele falava, ele mexia com os corações que estavam ali, portanto, ele tinha muitos discípulos, muitos seguidores, e principalmente os poderosos da época o seguiam, o ouviam, mas ele achou que tinha que dar umas espetadas lá no Herodes e acabou se complicando. Então, cada um tem a sua missão a cumprir, tem seus passos a serem dados. Se aquela era a missão de João Batista e ele falhou, ou se ele cumpriu bem, a única coisa que nós temos que avaliar é a parte mais importante. Ele foi extremamente humilde ao dizer que é importante que ele cresça e que eu diminua. O resto, nós não temos direito de julgar nada, mas temos que observar os fatos para termos cuidado. Não vamos mexer com o marimbondo para não ser ferroado. No Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão, não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. Bom, eu li isso aqui, fiz várias reflexões, procurei saber o que é pindoba, o que é tijupar, o que é tapuia. Nós vamos ver agora a definição. E fiquei sem entender. Mas quando a gente vê a segunda parte do parágrafo, que é o último aqui do capítulo que Humberto de Campos nos traz, a gente está mostrando, a gente começa a entender que ele está mostrando que os portugueses do Maranhão estavam entregando tudo para poder ter os índios como escravos. Espero que isso esteja certo nesse entendimento. Vejamos. Então, Tijupar é uma cabana de índios menor que a oca. A cabaninha pequenininha, onde eles fazem um traçado de bambu e amarram aquelas palhas da chamada pindoba, que é uma planta chamada Athalaeia oleifera barbiehode, também conhecido como Athalaeia compita Marte, popularmente conhecido como pindoba ou pindova. É uma palmeira típica das regiões do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil. Então, era o tijupar, então era essa oquinha pequena, onde colocava os bambus e colocava essa palha tapando, que servia de abrigo para essas tribos, para essas pessoas. Certo? Então, era muito barato se conquistar determinadas pessoas, determinadas vantagens junto às pessoas do Maranhão, que não estavam agindo devidamente frente às suas responsabilidades perante a coroa portuguesa ao cederem-se aos franceses. E tapuias,
A Itapuias vai ter dois significados. Esse que eu achei aqui e um que eu vi segundo um historiador. Então, vamos pegar o historiador. O historiador disse que Itapuias eram os índios que viviam entre os tupis e guaranis, que eram considerados por eles gentios, inimigos, que não eram tupis e não eram guaranis. Então, eram eles, os outros. Há um nome que a gente achou dentro da pesquisa da internet, nome usado antigamente pelos tupis para designar os gentios, inimigos, indígenas do Brasil submetido aos brancos, índios bravios do Amazonas, índios mansos ou mestiços de índio. Então, tem esses significados aqui. Como o historiador fez uma pesquisa mais recente, mais moderna, mais atualizada, então eu preferi ficar com a dele, que era aqueles índios que estavam entre os tupis, pelo litoral, e os guaranis, pelo centro. Que é esse mapa que está aqui. Tem aquele azul claro ali no meio, que espero que saia direitinho. Se não sair, a gente cola o mapa lá no nosso site, Kardec Espiritismo, Exilados, vai estar lá, esse ali. Então, o mapa é dos indígenas do litoral, e no mapa que o historiador mostrou, aonde estavam os guaranis, eu pintei ali de azul para formar, para que a gente pudesse ter essa ideia. Aqui no oeste do Paraná também tinha os guaranis, nessa parte aqui do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Então, eram índios dóceis, muito inteligentes, absorviam bem o cristianismo, aceitavam as regras dos jesuítas e constituíram aldeias que se tornaram pequenas cidades extremamente organizadas e muito produtivas. Principalmente eles produziam, segundo o historiador que estava relatando, os melhores violinos que eram vendidos na Europa. Produziam queijos finos e tantos outros produtos agrícolas e pecuários e industriais eram produzidos pelos índios guaranis e com a gerência dos jesuítas. Então, os jesuítas que vieram para o Brasil eram pessoas selecionadas para reencarnar, espíritos selecionados para reencarnar e vir para o Brasil para trabalhar com os índios. Então, lógico, tinha um grande preparo, um convívio com os espíritos dos índios ali, as tribos indígenas, porque muitas das vezes, quando nós vemos falar em tribos indígenas, nós pensamos assim, são selvagens, desencarnam e reencarnam logo em seguida. Não é assim, gente. Eram espíritos que viviam da selva, na selva e com a selva, em harmonia. Então, como eles estavam integrados com a selva, tudo que eles precisavam tinham na selva. Para que eles iam querer indústria? Nem passava pela cabeça deles. Então, quando os europeus chegam, trazendo machado, tesoura, espelho, faca, eles ficam curiosos, como não sabiam como comprar, então eles faziam trocas. Davam um carregamento de madeira por alguns machados, por algumas facas, alguns espelhos, o que era muito barato e muito lucrativo para os europeus. E ao invés deles procurarem estabelecer uma convivência pacífica, que era o previsto pelo Cristo, e procurarem conviver bem e aculturando os índios gradualmente, se familiarizando com eles, convivendo todos juntos, eles começaram então, a partir de um determinado momento, o que criou um karma grande para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra e para as Américas, é o processo de escravização e principalmente assassinatos. E aí a gente às vezes sofre sem teoricamente saber por quê, mas estamos sofrendo por sermos invigilantes e tomarmos atitudes que não deveríamos tomar, agirmos de forma que não deveríamos agir, porque não procuramos nos integrar dentro desse conjunto como deveria. Então, quando a gente coloca na primeira pessoa do plural, porque todos nós estamos no pacote, seja como invasor das Américas, seja como invasor de outras regiões da Europa, da Ásia, da África, nós estamos no mesmo pacote. E não importa hoje se a pessoa esteja numa pele preta e falar assim, olha o que fizeram. Não, olha o que fizemos. Todo brasileiro, ao olhar para o que aconteceu na história do Brasil, ele tem que dizer, olha o que fizemos. E se nós estudarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entendendo o Espiritismo como uma amostragem do processo kármico da humanidade para se enquadrar no Evangelho do Cristo,
Ninguém tem direito de levantar o nariz e achar que é o melhor e nem se bater no peito e falar, eu sou vítima. Nós todos somos algoz e vítimas de nós mesmos. Por isso nós estamos aqui, senão não estaríamos. E logicamente que nós devemos seguir o que está aqui. Respeitarmos-nos mutuamente, aprendermos a conviver educadamente uns com os outros, civilizadamente, para livrarmos-nos de certos karmas perigosos e complicados. Lembrando que a reforma íntima é fundamental para estabelecer os princípios evolutivos de todos nós. E a justiça divina tem mecanismos enormes para chegar lá, puxar uma fichinha e falar assim, essa é a bola da vez. Agora, vocês vão passar por essa situação para aprenderem a respeitar as regras. Então, todo momento nós estamos passando por provas, por expiações, até que aprendamos a ter sentimento de fraternidade e de compaixão para nos ajudarmos mutuamente. Então, quando a gente olha assim, olha o que fizeram com os índios, eram tantos índios e hoje não são tantos mais. Olha o que fizeram com os pretos. Lembre-se, nós que somos brancos hoje poderemos ter sido pretos. Eu sou mestiço. Eu tenho sangue de negro, de índio e de europeu. E aí? Todos os brasileiros têm sangue de negro, de índio e de europeu. O pessoal do sul. O pessoal do sul vai ter índio e europeu. Com predominância, vai ter menos preto. Mas de São Paulo para cima é negro, né? Tem pessoas que não gostam de falar negro, falar preto, né? Os pretos, os índios e os europeus. Nós somos todos mestiços. Então, somos todos brasileiros. Somos todos e. Não somos ou, né? Somos brancos e pretos e índios. Não é branco ou preto ou índio, como algumas nações. Então, vamos viver a nossa brasilidade com amor, com respeito, cooperando-nos uns com os outros para alcançarmos a nossa redenção espiritual, principalmente nos momentos mais difíceis. Com as palavras, então, aqui de Antônio Vieira, né, temos que voltar aqui no slide, quando ele fala que sobre o demônio oferecendo muita pouca coisa para que seja adorado de joelhos. Então, e não foram poucos, os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos e devolveram para sempre os pobres cativos à liberdade. E assim, a gente vai vendo a história do Brasil com esse grande mesclar de ações humanas e ações dos espíritos, ações às vezes degradantes para a humanidade e de grande altruísmo, de grande revolução de sentimento de ambos os lados, para criar toda uma base de construção de um mundo melhor para todos nós. Então vamos procurar todos unir nossos sentimentos no bem, lembrar que o Evangelho de Jesus é a base do entendimento, do transcender da vida para várias e várias etapas evolutivas, várias e várias etapas reencarnatórias e alcançarmos as bênçãos de vivermos em paz, de vivermos a plenitude do amor do Cristo, amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou, como Jesus espera que cada um de nós conquistemos a nós mesmos na busca da nossa evolução, na busca do esplendor do amor divino em nossas vidas. E assim, sob as bênçãos de Ismael, sobre a luta constante da espiritualidade superior, sob as bênçãos de Jesus, o Brasil vai vivendo etapas a etapas do seu processo kármico, se depurando para assumir a vanguarda do mundo, não com as forças bélicas e econômicas e políticas, mas sim com a soberania espiritual do seu povo. Como será? Quando será? Pertence ao Cristo, a Ismael e a Eliú. Que saibamos ser bons seguidores do Cristo. Saibamos ser bons brasileiros, bons cidadãos do mundo, para termos um mundo realmente melhor. Que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos lares, envolvendo o nosso Brasil e todas as autoridades do mundo, para que todos despertem para Deus, todos despertem para a compreensão da vida, todos despertem para a compreensão do amor do Cristo por todos nós.